Bem-vindos de volta ao canal. Quando eu tentei ler Nothing Lasts Forever, que aqui se chamou Duro de Matar, por causa do filme de 1988, foi uma tentativa decepcionante, porque toda vida que começava a ler, a imagem do filme vinha na minha cabeça e isso começou a atrapalhar a leitura do livro, e foram algumas tentativas até que mais recentemente consegui concluir o livro totalmente desvinculado do filme. Não sei se isso ocorreu porque faz tempo que não sai outro filme da série Duro de Matar, mas de alguma forma consegui me afastar do filme. Nothing Lasts Forever, ou simplesmente Nada para Sempre, foi lançado em 1979 e é uma continuação do livro O Detetive de 1966, de Roderick Thorpe. Em 1968, houve uma adaptação para o cinema com Frank Sinatra como a grande estrela do filme. Então, antes de avançarmos para Duro de Matar, vamos conhecer a história de O Detetive. Quando falamos em Duro de Matar, lembramos de Bruce Willis e de John McClane, o seu personagem no filme. Só que nos livros escritos por Roderick Thorpe, ele não é chamado de John McClane, mas sim de Joseph Leland, ou simplesmente Joe Leland. Em O Detetive, Joe Leland é um veterano da Segunda Guerra Mundial, ex-policial condecorado e agora investigador particular, quando uma jovem viúva o contrata para descobrir a verdade sobre a morte de seu marido. O caso parece inicialmente de que o marido dela tirou a própria vida, porém, à medida que Leland aprofunda sua investigação, ele descobre uma teia de corrupção, mentira, chantagem e assassinatos que se estende muito além da vítima. A investigação obriga Leland a confrontar não apenas os segredos obscuros do marido da jovem viúva, mas também os fantasmas de seu passado, sequelas emocionais de guerra, um casamento em ruínas e um antigo caso de homicídio que marcou sua carreira na polícia. Duro de Matar foi inspirado em duas coisas: o filme O Inferno na Torre, que Roderick Thorpe assistiu em 1975. Ele teve um sonho logo depois de ver o filme. Ele conta que sonhou com um homem sendo caçado por homens armados dentro de um arranha-céu. Ao acordar, percebeu que havia encontrado a ideia central para um novo romance. E por causa disso, decidiu desenvolver a ideia em uma continuação de O Detetive, reutilizando sua figura central, Joe Leland. A intenção inicial era que o livro pudesse ser adaptado como uma sequência cinematográfica do filme de 1968, novamente com Frank Sinatra no papel mais importante. E a outra inspiração foi um evento alemão que ocorreu em 1977 chamado Germanautumn, ou Outono Alemão, que era uma série de eventos violentos que abalaram a Alemanha Ocidental em 1977, marcado por sequestros, assassinatos e uma crise política envolvendo grupos extremistas. Esse momento se tornou símbolo do confronto entre o Estado e grupos de terror locais. O resultado dessas inspirações foi um romance mais tenso e sombrio. O livro apresenta um Joe Leland mais velho e vulnerável. Vamos à sinopse. Após a morte da esposa, Joe Leland, um veterano aposentado da polícia de Nova York, marcado por décadas de serviço, viaja para Los Angeles para visitar sua filha. Sim, no livro ele vai visitar a filha e não a esposa. E o nome dela não é Lucy, como nos filmes, mas sim Stephanie. Agora a pergunta, o livro é melhor que o filme? Vou dizer isso no final e fique calmo, não vai ter spoiler. Durante uma recepção de fim de ano realizada pela Clarkson Oil, não é a Nakatomi, em um luxuoso arranha-céu de 40 andares, o edifício é tomado por um grupo de terror fortemente armado, liderado por Anton Pequeno Tony Gruber, e não Hans Gruber, como no filme. Detido no interior do edifício e separado dos demais reféns, Leland torna-se a única pessoa capaz de enfrentar os invasores, utilizando sua experiência de polícia. Ele inicia uma guerra solitária contra esses foras da lei, atravessando corredores, escadarias, elevadores e dutos de ventilação, enquanto tenta salvar sua filha e impedir que os bandidos concluam o roubo de milhões de dólares. À medida que a situação se agrava, Leland é forçado a superar seus limites físicos e emocionais em uma luta desesperada pela sobrevivência. O romance combina ação intensa, suspense, ambiente confinado e uma reflexão amarga sobre envelhecimento, perda e sacrifício, culminando em um desfecho muito mais sombrio e não tão feliz quanto do filme. Agora, algo não tão feliz vai ser se você não der um like nesse vídeo, ok? Deixa o like e não se esqueça de curtir esse canal. Tá vendo esse sinal de positivo aí debaixo da tela no YouTube? Clica ali e deixa o seu like. Conto com você. Antes de dizer se gostei do livro ou se é melhor que o filme, eu vou fazer alguns comparativos entre filme e livro e não há nada que vá revelar a história. O livro em si ele tem mais tensão, não tem humor, como tem o filme, lembra mais um Jason Bourne.
A motivação dos invasores do edifício da Clarkson Oil é mais ideológica do que simplesmente roubar para ficarem ricos. Eles querem dinheiro, mas existe uma motivação diferente. Alguns personagens que tem no livro não tem no filme, e alguns que tem no filme não tem no livro. A maioria das cenas famosas que você viu no filme estão no livro, ou seja, o filme copiou muita coisa do livro. Fez algumas modificações, mas copiaram muita coisa. Mas as cenas de ação, eles se basearam e muito no livro de Roderick Thorp. Com esse comparativo, o livro é melhor que o filme ou o filme é melhor que o livro? Eu poderia até dizer que os dois funcionam bem, mas de formas diferentes, como ocorreu com algumas adaptações de livros para o cinema, como O Poderoso Chefão. Mas no caso aqui, eu acho que o filme é muito melhor que o livro. Eu acho que a ideia do Roderick Thorp é muito boa, por isso que chamou a atenção de Hollywood, no caso aqui, a Fox Films na época. Como esse livro passou desapercebido do seu lançamento, conseguir os direitos aí para o cinema não deve ter sido difícil. Eu tinha conversado com o Diego do Biblioteca Bruta, não sei se foi pelo Instagram ou nos comentários do YouTube, e ele tinha me comentado que as pessoas que leram Duro de Matar não tinham se agradado muito do livro, e agora dou razão à conversa com ele. Eu confesso a vocês que eu fui ler o livro gostando, ainda mais que o filme é muito legal, mas o livro é inferior ao filme. As cenas de ação do Roderick Thorp não são muito gráficas, diferente de um conterrâneo dele como Tom Clancy, que conseguia descrever melhor. E também o desenvolvimento dos personagens. Por exemplo, a filha do John Leland, Stephanie, ela aparece no início do livro e depois some, indo aparecer só no final. Sabemos muito pouco dela. O Anton Gruber, aqui como é chamado também o Pequeno Tony, é bem menos desenvolvido no filme. E a atuação do Alan Rickman é infinitamente superior. Eu vi canais gringos elogiando o livro e aqui no Brasil vi um site de resenhas elogiando também. Mas para mim eu acho que não me pegou. Não sei se foi a tradução do livro ou a escrita do Roderick Thorp. Eu não sou um leitor severo, e por isso eu daria uma chance a esse livro se ele fosse lançado hoje, mas com uma tradução atualizada e uma capa decente. Bom, o filme foi lançado em 1988, foi baseado em Nothing Lasts Forever, ou Nada Dura Para Sempre. E Duro de Matar 2 foi baseado em que? Também foi baseado num livro, mas não do Roderick Thorp. Foi em 58 Minutes, de Walter Wager. E a história é muito semelhante a Nothing Lasts Forever. No livro, Frank Malone é um capitão da polícia de Nova York divorciado, que vai receber a filha que está chegando da Califórnia no aeroporto JFK em Nova York. Ou seja, troque um arranha-céu enorme por um aeroporto enorme, bandidos que querem extorquir uma enorme quantidade de dinheiro do governo. Não, eles não querem resgatar nenhum general de um país pequeno da América Central, como no filme. No fim temos Duro de Matar 2. Bom pessoal, essa é a resenha de Nothing Lasts Forever, ou como ficou conhecido por aqui, Duro de Matar, de Roderick Thorp. E para mais atualizações semanais sobre livros e resenhas, não se esqueça de curtir e seguir esse canal. E lembre-se, o canal Max de la Torre tem vídeo sempre aos domingos no YouTube e no TikTok às 11 da manhã. Ho, ho, ho. Welcome to the party, pal! This Christmas, It's a time of miracles, so be of good cheer. Only John can drive somebody that crazy. get ready to jingle some bells and deck the halls with bows of Bruce Willis, Under the coast, we get together, have a few laughs. Alan Rickman, Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, mother... together in the greatest Christmas story ever told. I got some bad news for you, Dwayne. Hans, Bobby, eat it, Harvey. Holy shit. I'm starting to get a bad feeling up here. Merry Christmas. Die Hard. This is their idea of Christmas. I gotta be there for New Year's.